Seja muito bem-vindo, olha só, Edu Guedes e você, Sidney Oliveira, obrigado pela sua companhia, pela sua presença todas as manhãs. Hoje um dia muito especial, estamos aqui recebendo o Adriano Gabriel, o Adriano que é craque em churrasco, um dos caras que mais entendem de churrasco do Brasil, sendo assim, é do mundo também, Adriano. Pois é. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com o pessoal de casa, com você, Edu, é um grande prazer mesmo. O Edu, além de um bom apresentador, é um bom amigo, um cara muito legal, eu gosto muito dele. Imagina. E olha só o que você vai ter em casa. Fabi, bom dia. Bom dia, Edu. Preste muita atenção, porque você de casa vai ter uma aula, você também, Fabi, todo mundo. Os meninos aqui, quando tem churrasco assim, e vem um cara que entende como você, eles ficam felizes da vida, que eles vão aprender. Aqui a gente tem um pouco de tudo. Então tem as entradas aqui, tem vários tipos de linguiça. Vários tipos de linguiça. Ó, a gente separou aqui do pessoal de casa, a gente tem as entradinhas até aqui, ou seja, linguiça toscana, toscana fina, o queijo coalho, mussarela, linguiça com ervas, a drumei, que é a conchinha da asa temperada, costelinha de porco, pãozinho de alho, que não pode faltar. Pão de alho não pode faltar. Coraçãozinho de frango temperado, que a gente vai dar as dicas dele aqui. Cada uma dessas carnes, ou entradas, ou as linguiças, ele vai explicar como é cada uma delas. Porque muita gente vai lá e fala assim, eu quero uma toscana. Toscana é um tipo de linguiça, não é a linguiça. O coraçãozinho, que muitas vezes você vai fazer, fica seco. Ou a costela também, que muitas vezes fica crua. Seca. Fica crua. Aqui, fraldinha. Fraldinha, a gente tem o miolo de alcatra, o prime beef, o chouriço, o bife antigo, nós vamos cortar, explicar a origem dele, perfeito, como é que corta, porque normalmente a pessoa já encontra ele já cortado, nós vamos ensinar a cortar. O assado de tiras, que é a costela do dianteiro. Que é o cortado... Uma costela rápida, que você não quer... Você pode ficar lá 6, 8 horas na churrasqueira, mas você pode fazer rápido também. Perfeito. A picanha, nós temos uma variação de picanha. Perfeito. Nós temos duas raças aqui, nós vamos falar tanto da picanha Nelore, quanto uma picanha de raça britânica, no caso o Hereford. Vamos falar do T-bone, que no caso é o Porterhouse, vamos explicar. E um carrezinho de cordeiro para fechar aí. Vamos começar com as dicas falando o seguinte. Tem alguma carne aqui que demora mais tempo, que a gente precisa colocar agora, por exemplo? Sim, tem? A gente tem a costelinha de porco. Vamos, então, vamos inverter, já deixamos o que a gente até programado. Vamos começar colocando a costelinha lá? Vamos falar um pouquinho só das características dela aqui. Ó, pessoal, isso aqui é uma costelinha de porco apropriada. O porco tem aquela costelona toda maior aqui na parte dele. O ideal é que você compre essa já parada. A mais fina. Sim, por quê? Porque o sabor dela é mais acentuado, perfeito, não é pelo formato. Você pode olhar pelo tamanho dos ossinhos, olha, eles são pequenos, tá vendo essa lateral aqui? Tá dando pra ver tudo. Esses são os ossinhos. Tá. Tem algumas pessoas que gostam de, na receita, tirar essa membrana aqui. Os americanos, por exemplo, tiram. Nos programas dos realities, você vê muito eles tirarem essa membrana aqui e descamar ela. Não é necessário para fazer. Essa parte aqui, inclusive, ela fica na parte onde tem os ossos, certo? Onde tem os ossos, sim. Por que é legal? Ainda bem que você tocou no assunto do osso. Por que a costelinha é legal? Não seria fácil fazer um lombo ali? Seria mais fácil? Por que a costelinha é mais saborosa? Porque a costelinha, pessoal, tem o osso. E quando você tem o osso, esses pontinhos aqui que você está vendo, ó, é o tutano, é uma gordura natural do animal. E essa gordura, quando você vai churrasqueando ali na churrasqueira, essa gordura ela vai passando do osso, temperando a carne e pingando no teu braseiro. Perfeito. Isso é maravilhoso, entendeu? Então, escolhemos uma costelinha certa, vamos pôr um pouquinho de sal nela. Vamos pôr sal. Aqui, ó, quando a gente vai... Você sempre põe o... uma coisa interessante, você está usando aqui um pote para colocar o sal, porque é para não perder o sal para todo lado. Exatamente. Muita gente vai... Um sujato ao bancado. E tira tudo. Quanto que a gente põe de sal? A costelinha já é uma carne lenta. Ela demora um pouquinho mais ali na churrasqueira. Tá. Então você não pode pôr muito, mas também não pode ficar um pouquinho. Porque assim, o ponto do sal que você colocar é o sabor que você vai ter. Se você colocar pouquinho, vai ficar sem gosto. Se você ficar muito forte, vai ficar salgado. Só sal. Só sal. O ideal é que você salgue meia hora antes de ir à sua churrasqueira. Tá. Como nós estamos fazendo o programa, nós vamos salgar e vamos à churrasqueira. Adriano, deixa eu te falar uma coisa. É importante você falar isso. Muita gente vai, prepara o churrasco e tal, e põe o sal antes e a carne fica seca. Muito antes. Não pode fazer isso com nenhuma carne, Não pode. Primeiro, sal grosso ou sal do Himalaia. Recomendo o sal do Himalaia do Guedes. Olha lá, obrigado. Esse é bom pro churrasco, tá? Então, o sal ele tem a pedrinha no tamanho ideal, o sabor no tamanho ideal e tal. E você tem que salgar, a carne tem que estar fresca. Você tem que ter tirado da tua geladeira pelo menos meia hora antes. Entendi. Porque assim ela vai perdendo a temperatura da refrigeração da tua geladeira, né? Perfeito. E ela vai pegar melhor o sal e quando você for à churrasqueira churrasquear, o teu braseiro não vai brigar com a temperatura. Entendi. Se ela estiver muito gelada, Edu, ela vai ficar gotejando muito. fora.
Vai ficar muitas crua vezes crua e por dentro, né? ressecada. Perfeito. Porque ela vai gotejar muito, porque ela vai Então ficar tira mais um pouquinho antes da geladeira. Pelo menos meia hora Ótima antes. dica. Agora, Vamos pra lá? aproveitando até que Vai vocês lá, estão falando Fabi. de sal, Peraí, o vamos Diego do espetar. Rio Grande do Norte pergunta justamente isso. Ele nunca usa sal fino no churrasco? O Dependendo da carne, né? Pode usar. o sal fino ele não é mais adequado para o churrasco, e sim o sal grosso, porque o sal grosso, por ele ser um cristal, ele ser maior, a pedra, ele dá o timing certo para dar o sabor de churrasqueado na tua carne. Entendi. Se você colocar o sal fino, o sal é um desidratador natural. Agora, ele se vai você- puxar o sangue, a água e a gordura para ele. Se você, por exemplo, cortar a picanha e fizer ela bem fininha, daí é melhor o sal fino. Aí pode ser o sal fino. Só se você for uma selar carne ela fina, então. antes. Só se for uma Sim. carne mais fina, então. Sim. Lá no Rio Grande do Norte, né? Diego, ele tá Olha, sempre já- ligadinho no Os programa. sais vêm de lá, né? Olha lá. Eles que fornecem todo mundo com sal grosso, né? Uma outra dica, o espetar. Sim. A costela, você gosta de espetar? Eu gosto de espetar. Mas Então- você pode pôr na grelha também. Vamos Você espetar. pode usar aquela grelha de abrir e Ensina fechar. a espetar. Vamos usar um espeto simples. Você tem um espeto duplo, um espeto simples, tá? Tá. Quando você for espetar, você vai achar o centro aqui. Você não vai fazer nem você tem que fazer paralelo, nem para cima, nem para baixo, né? Você vai Perfeito. fazer paralelo e nem na diagonal, tá? Então você acha o centro aqui, ó. Põe Só ele tô aqui. olhando a carne aqui, Se tá? tiver- Eu já volto Dá aí, não uma vou virada fugir, não. nela aí, Edu, por Tá, favor. deu uma tostadinha na Aqui, ó, linguiça dá aqui, uma mas não foi giradinha mal. aqui, ó. Pra fazer o ondulado. Aqui. Vai fazendo vai e vem. Sim, o vai e vem. Pegou no osso, cuidado com a mão, com os dedos, puxou para cá. Posiciona no comprimento do espeto 2/3. Tá. Porque o calor da churrasqueira, ele tende, mesmo nas portáteis, ele tende a fazer esse movimento. Entendi. De onde você tá para frente, o calor sobe pro fundo da churrasqueira. A nossa deu uma tostadinha ali. Então você tem... a gente ficou aqui conversando, mas a gente troca. Vamos trazer lá, pra sem- cá, vem pra cá. Sem problema. A gente vai pra churrasqueira. Onde a gente põe na churrasqueira? 40 centímetros do braseiro. Não, mas ela tá boa. Tá boa. A gente põe ela com o osso para baixo, Ela Edu. fica muito boa. O pessoal lá em cima já tá mandando Ó. mensagem e pergunta pra mim. Vai lá, Denis, pode perguntar. Tá com o osso para baixo, pessoal. Eu pus o osso, tem a parte do osso, a parte da carne. Eu pus o osso para baixo. Deixa eu mostrar lá, ó. Por que do osso para baixo? Porque a gente tem que churrasquear ela do osso para carne. Ah, perfeito. Entendeu? Porque você aquece o osso, solta o tutano dele e vai churrasqueando a carne. É a mesma dica do Tibone, por exemplo, quando as pessoas põem o T voltado pra baixo pra Sim. aquecer o osso e Sim, colocar? perfeito. Vale a Você mesma põe dica? em cima, é isso mesmo. Oh, que legal. Você, além de assar o osso, faz com que o osso vai churrasqueando a carne, sabe? Entendi, fica Se melhor você fizer assim. o contrário, ela vai ficar perfeita fora e vai ficar cru perto do osso. Perfeito, Tá? muito bem. E aí Aliás, você não olha, seca ela. a gente que tem grandes churrasqueiros no Brasil inteiro, Sim. o pessoal lá em Porto Alegre que tem, Opa. né? Rio Grande do Sul, Tem muito né? lá. Tem Paraná. muito churrasco. E churrasco na vala, churrasco de tudo quanto é Eu já tipo. Um fiz beijo pra vários. todo mundo. É No legal, Mato né? Grosso, um abraço pessoal lá. Já Muito fiz churrasco legal. na vala, no Pantanal. Agora aqui, você ia falar do como acender e você colocou, eu tô vendo aqui, um pouco de madeira junto. Eu coloquei madeira, Edu. Eu cheguei aqui, é tão legal o teu espaço, parabéns Obrigado. por ele. E vi uma lenha perfeita para a gente auxiliar no nosso churrasco. A lenha, ela tem um poder calorífico mais forte que o carvão. Perfeito. Então ela consegue dar um churrasqueado melhor na carne. Então, e além de dar o sabor, porque a madeira, ela passa o sabor para a carne. Então, se você tiver uma lenha na tua churrasqueira, põe ela ali de lado, como tá ali. E à medida que ela vai virando um braseirinho, você vai puxando ela para o teu fogo. Então você deixa ela do lado, do lado desse fumaceiro, É aqui, ó. ou vamos dizer, a brasa maior, do lado não tem problema. Não. O que teria problema é direto na carne. Sim, eu já pus de lado Tá. para a gente usar o lado de cá com as Perfeito. receitas. Tá. Para a gente ter lá, mas nós vamos finalizar ali. Ah, Quando a gente tá. estiver pertinho do final da receita, a gente vai lá Cê- dar Uma tostadinha. uma tostadinha lá. Jeito bacana Tá. de fazer, gostei de ver. Agora aqui, ó, tem algumas dicas e algumas coisas legais para acender, por exemplo, a churrasqueira. Ô, Ó. Renezinho, se você quiser vir aqui, pode vir, ó. Olha, a gente Eu vejo o preparou pessoal abanando. banana, secador. Não é legal. Não precisa disso, né? Isso daqui é uma Mas coisa tem legal. os acessórios profissionais. Daqui é um hoje. sopradorzinho. É um sopradorzinho. Você tá ali pegando o teu fogo, você gira a manivela e ele, Perfeito. né? Mas se você está assistindo aqui o programa do Edu, você não precisa usar isso daqui, porque você está aprendendo as dicas de churrasco. Isso, para quem é churrasqueiro e precisar. conhece, não precisa. Você usa o quê O na que tua você casa? usa em casa para acender, eu recomendo 2 métodos, além do pão lá que todo mundo conhece. É o gel. Existem gel é 2 legal. tipos de gel no supermercado, nos pontos de venda, que é o gel para acendimento e o gel para limpeza. Ah, Pô, como tá. é que eu sei? No rótulo Tá tem escrito. a graduação alcoólica. Não, não está escrito. Está escrito Não tá álcool em gel. explicando? Não. Pô, se eu tivesse esse Cê- produto, eu colocaria, ó, gel para... Estou dando uma olhadinha na carne lá. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pode Olha, deixar ela que dá tá uma tudo bem. tostadinha Tá assando, bacana. Tá churrasqueando lá. Ó. A graduação alcoólica. O de Tá. limpeza, você vai enxergar 40, 46 graus. Tem lá o Perfeito. numeral e uma Tá. bolinha em cima no canto superior direito. Perfeito. Você vai usar acima de 70 Para ligar. para acender.
ou 70 graus, ou 80 graus, vai ter uma variação no mercado, tá? Aí como é que você usa isso aqui? Lambuza uma pedra, lambuza 2 pedras. A pedra que você fala é de carvão. De carvão, pelo Perfeito. menos uns 10 minutos antes, ela tem que puxar, o carvão tem que puxar esse carvão. Essa que você está pegando é a pastilha, você também pode usar a pastilha. tem a mesma função. Tem a mesma função e a mesma graduação, você vai achar vários fabricantes também. Perfeito. E aí o que você vai fazer? Você vai montar o teu carvão, vai pôr os carvões menores perto dela. Tá, para pegar Porque mais ele fácil. pega mais fácil. Tá, E perfeito. vai pôr os maiores por tamanho de sequência, o maior deles por cima, vai fazer um São João. Entendi. Aquela cabaninha que a gente Perfeito, chama. faz assim pra- Não pode pôr o carvão muito perto um do outro. Porque se eu colocar o carvão muito perto um do outro, eu não tenho ar. Ah, Eu não tenho entendi. ar, eu não tenho oxigênio, eu não tenho combustão. E daí não adianta nem o ventilador Nem pra o isso. ventilador. Aí não Vai adianta servir. jogar. Nem o nunca- secador da Fabi vai adiantar. Você Você Fabi. sabe que meu marido pega o secador. Eu pra sei, fazer. não, então. Teu secador é potente. Ô, Fabi, tem alguma dúvida do pessoal de casa? Tem dúvida sim. Vai ó. lá. Aproveitando essas dúvidas aí da churrasqueira, quem não tem uma churrasqueira tão profissional assim, né? Ah, muito é legal. a dúvida da Manuela. Aquelas churrasqueiras de latão funcionam? Tem O uma que pequenininha seria aqui, o ó. ideal? Tem uma bem pequena. Você viu essa daqui, Fabi? Olha, legal essa aí Ó, também. achei muito bacana e é legal pra Essa é quem uma tem, churrasqueira mora bem em portátil. apartamento, né? Exatamente. Os Não vizinhos tem vão querer desculpa. comer lá, Ah, mas... sim, isso não vai ter jeito. Eles Não é? vão sentir o cheiro. Essa daqui dá pra fazer igual. Dá. Tudo que Dá. você faz na grande, você consegue fazer na pequena. Perfeito. Ok? As tuas receitas. Claro que receitas muito distantes, grandes, uma costela grande, um Vai fazer peixe uma grande. costela de Aí não dá. 1 metro Você tem aqui. que fazer né? o Vai fazer churrasco os seus de acordo. grelhados, vamos dizer assim, né? Mas ela perguntou do barril, sim, você pode usar. Pode usar. A churrasqueira, o legal dela é o que você tem que observar é a profundidade do braseiro. Vamos dar uma olhadinha? Vamos, tô olhando. Ó, começou a Opa, dar pode tostada. virar, pode virar. Como é que eu sei a hora de virar, Edu? O que é legal? Vamos dar uma dica pro pessoal de casa? Eu, por exemplo, dependendo da carne, subiu aquele sanguinho ali do lado. Perfeito. E eu tenho que observar o gotejar. Perfeito. Por exemplo, esses pingos Gotejamento. que vão caindo, exato. Tá. Se não está pingando nada, você colocou muito alto. Tá. Se eu coloquei muito baixo, vai pingar que nem um Demais. chuveiro. Aí você fala, pô, essa carne vai ficar ficar ressecada. seca. Então você vai lá, tua churrasqueira precisa ter alturas, pessoal. Perfeito. Você tem que, as alturas da churrasqueira são para essas distâncias do braseiro, de acordo com as carnes que você está fazendo. Vamos ver se a picanha Ó, está picanha. andando aqui. Ó. Essa daqui é uma picanha É. bolinha, mais Picanha tradicional, lá, ó. conhecida como bolinha, né? Essa é uma das que eu mais gosto. Sim. Nós cortamos elas em 3 partes, Muito boa. dobramos ela num semicírculo. Essa daí já daria pra salgamos. experimentar até, não daria? Mais um pouquinho só dá. Mais um pouquinho? Mais um Então vamos pouquinho. esperar mais um pouquinho. pouquinho. Por até um pouquinho Edu, mais baixo. O aproveitando café que você da tá bem manhã próximo hoje, aí. nossa. Hã? Aí da churrasqueira, Tatiana, essa daqui você vai gostar, ó. Estou adorando as dicas, vamos fazer churrasco para assistir o jogo do Timão hoje, né, Edu? Vamos, é isso aí. Ela fala o seguinte e pergunta o seguinte: ela acende a churrasqueira com óleo, é recomendável? Com óleo. Ela pode acender com óleo. O óleo é um combustível, dá para acender. Não é o mais adequado, porque tem ele que é tomar perigoso, cuidado, né? porque o óleo ele é explosivo e inflamável. É. Vamos explicar um pouquinho melhor isso aí. É perigoso. Por exemplo, o álcool líquido. Quando eu ponho o álcool líquido para acender a minha churrasqueira e chego com o acendedor, o fósforo ou coisa do tipo, ele puf, E qualquer porque ele é combustível inflamável. também, né? O Não óleo faça. vai fazer a mesma coisa. Quando você usa o gel, ele acende que nem um pavio. É. Lembra lá dos desenhos animados que tinha aquele pavio de pau que ele ia seguindo e queimando? Então ele vai Faça. Então É você não melhor se queima. Não faça. Não faça. Tem Use um tanta gel. coisa que é mais barato, você vai economizar, porque assim, você Sim. joga tanto pra todo lado. Sim. E outra coisa, não vá com nada que seja com combustível no vidro, no pote, onde for, Sim. perto aqui. Nunca e daqui faça pra isso. voltar, o que tem incidente, não faça. Queima né? as mãos, queima o tudo, peito, não é faça. muito comum no churrasco. Vamos voltar pra cá? Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá? Pra Vamos já. começar a explicar Sim. o segredo da diferença das Ó, entradinhas. vamos falar eu das tenho uma quantidades? dúvida. Todo mundo me pergunta e eu faço o seguinte, falo, Adriano, eu falo assim, depende muito de quem vai comer, É. né? Sim, claro. Chamar um Adriano, um Edu e essa turma, imagina esses moleques aqui, chamar eles aqui, ó, pra ir comer. Aí vai quanto mais que eu de vou meio comprar, quilo, né? vai mais de meio quilo. Exatamente. Então todo mundo conhece quem tem em casa. Mas como que se calcula a quantidade de carne que vai Vamos comprar dar por dica. pessoa? Então vamos combinar que nós vamos fazer um churrasco para eles, para 20 Vamos, pessoas, pra por 20 exemplo? pessoas. 20 pessoas. Quanto que eu compro? Eu compro meio quilo por pessoa, já calculando. Ou seja, 10 os que comem quilos. bem e os que comem mal. 10 quilos de carne. Contando com o irmão gêmeo do Denis. Contando com o jeito deles, claro. Sim, tá. Ele, né? É, Aí o que vai. acontece? Tem algumas outras continhas. E como é que eu vou dividir essa quantidade, esses 10 quilos que a gente falou? Eu recomendo metade, ou seja, 5, das entradinhas. Tá. Que estão aqui.
Como que eu divido? Por exemplo, eu compro um pacotinho de queijo coalho, um pouquinho de linguiça toscana, uma costelinha, vai me dar os 5 quilos. Perfeito. A outra diferença, eu compro as carnes principais. Perfeito. Detalhe, costelinha Muito de boa. porco tem osso. Drumê, que é a coxinha da asa, tem osso. Daí não conta, A né? costelinha, aí eu conto metade dele. Ah, tá. Porque quando eu O osso vou lá não pode- pra você não pode contar com o churrasqueira- osso. É. Então, se eu tô levando 1 quilo de costelinha, eu conto meio. Essas linguiças, aliás, os meninos estavam perguntando outro Claro. dia. Você espeta a linguiça ou não espeta a linguiça? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz se você fizer a receita correta, ok? Tá. Aqui, uma linguiça fresca. Tá. Muita gente pergunta, é qualquer linguiça? Não é qualquer Não. linguiça. Eu não vou usar uma linguiça curada nem defumada. Porque o legal pro churrasco é a linguiça fresca, tá? Perfeito. Aqui, no caso, é a linguiça toscana. Que muita gente pergunta, qual linguiça das frescas que eu uso mais? A toscana. A toscana, ela é a base de carne de porco, gordura de porco, que é a barriga dele, sal, pimenta e temperos. Essa é a base da toscana. A calabresa, que muita gente confunde linguiça com calabresa, ela é um pouquinho mais condimentada. Então você Tem põe lá um mais pouquinho de tempero ou mais pimenta pimenta? calabresa em flocos, tá? A pimentada, dinamite, aquela que você tem que comer com o extintor do lado. Essa daí você compra também, ela com mais pimenta. Cuidado com a dinamite. Recheadas, tem com queijo, com azeitona. Essa com ervas a gente trouxe. Então tá? você falou uma coisa interessante. Aqui tem a pelinha, a pele a gente nunca deve tirar, É senão a ela fica tripa, seca. a tripa tripinha natural. deixa. Sim, deixa. Aí, Ela tem que ficar crocante. a tripa, vulgarmente conhecida como pele, você Sim, deixa. sim. Aí você explicou que você pode espetar ou não. Ou não. Vamos Se você- fazer uma sem espetar e uma com espetar? Vamos fazer. Ué, com espeto? A com espeto nós colocamos lá. Quer ver? Tem uma tela Tem uma aqui? churrasqueando. Tem. Perfeito. Quer ver, ó? Ah, perfeito. Aqui, Ó, ó. douradinha. Vamos pôr ali? A pessoal ver? picanha também já tá no jeito, ó. Ó, tá. Pode? Pode. Traz ela Ó. aqui, Edu. Vem cá. Olha que beleza. Põe ela aqui, ó. Ó, vem aqui. Assim, ó. Que ela tá Ó, que churrasqueando, tá? Ela tá um pouquinho assim, que ele falou, mas ela tá... Dentro ela tá boa ainda. Ela tá ok? boa. E aqui o ponto da carne tá chegando, ó lá, ó. Ó que Ó, dourado que bonito, beleza. Edu. Você que tá ligando a TV agora, todas as dicas de churrasco com o Adriano. O Adriano Isso que é aí. um baita Quer cortar churrasqueiro. essa picanha aí? Bem, Mais de 30 essa- anos, quase? Eu comecei com 13, Então, Edu. quantos anos Tenho você tem? 48. Ah, então Há algum mais... tempinho eu já faço Ó, lá. você pode churrasquear e dar uma talhada nela pra mim, que eu já venho Claro, pra em já. um minuto. Ó, Vamos um lá minutinho fazer já isso. venho pra cá. Ó. Posso deixar aqui? Claro, por Eu já favor. venho aqui em 1 minuto. Me espera aí que eu já volto. O que você fez? Você voltou pra cá? Só mais uma chegadinha nela enquanto você tava, Ah, só pra gente você poder... deu uma chegada. Dei. Tá. Vamos lá, vamos fatiar o pessoal de casa ver. Você aqui, que está acompanhando, o Adriano Gabriel, mestre Aqui, ó. churrasqueiro da Casa do Churrasqueiro. Aliás, é Casa do Churrasqueiro Oficial. Caso de churrasqueiro oficial, o Instagram. Porque assim, tem inúmeras gente, não- casas do churrasqueiro, mas a Pois é. oficial é a dele. É isso aí. Ah, então, ó. Você acertou em cima. Fabi, Ah, você gostaria de vir aqui experimentar? vou lá, né, Edu? Nossa, Adriano, muito boa. Para fazer essa picanha bolinha, Vou tem algum experimentar, truque tá, Adriano? especial? Tem, essas dicas que a gente deu, né? Primeiro, uma boa compra. Nós vamos falar da picanha Da ali. picanha. Como escolher uma boa picanha. Salgar ela no tempo certo e colocar ela na altura certa com o braseiro bem formado. Você- Aí você vai chegar nesse resultado aqui. Desse jeito que você está cortando, você pode cortar aqui e cortar aqui também, só para As fazer? duas? É, porque eu ia... Eu posso pegar com esse? Claro. Aqui Mas quer pegar daqui? Vamos lá. Aí o que eu ia falar pro Levanta pessoal a em casa? Se você em casa quer fazer igual a churrascaria, você pode. Por que Sim. não? Fazer desse jeito. Ó, Sim. aí tira mais esse, ó, bem fininho, ó que beleza, ó. Aqui tem a turma do bem passado e a turma do mal passado. Pois né? é. As primeiras que você tira tá bem passadinha. As O de que que eu ia te baixo. perguntar? Essa daqui, na Sim. churrascaria, o que faz? Quem quer mal passado, vai lá, pega aqui, Segundo corte. tá beleza. Aí, quem quer voltar, pode voltar? Pode voltar, deve voltar. Vamos voltar? Vamos voltar, claro, vamos Porque lá. na aqui, então. churrascaria ela volta também, né? Com certeza, A ela churrascaria tem que voltar. volta. Sabe, então- Preciso passar mais um salzinho aqui para voltar? Necessariamente não. Não? Eu já Porque tô a quantidade sentindo de sal ela salgada, que eu pus... Ela já penetrou. Exatamente. Ela já penetrou pelo Tá Muita tempo. gente divina, pergunta Adriana. isso. Adriano, Então, não tá coloca muito mais bom. sal, senão pode Não. errar no sal. Já pôs a quantidade e o tempo que ela tá ali. Aqui, volta pra cá. Vamos dar uma olhadinha na costelinha, como é que Vamos. tá? Vamos ver a costelinha. Olha lá. A costelinha no espeto, ó. Assando. Você prefere ela fazer no espeto assim? Eu prefiro fazer no espeto. Qual a diferença de você fazer no espeto para fazer na grelha? Quando você faz direto no espeto, o calor do carvão vem direto para a carne, não é indireto. Quando você faz na entendi. grelha, o calor aquece a grelha para a grelha aquecer a carne. Entendi. Então, dependendo da carne com osso que você faz,
você tem um resultado melhor, deixa a carne mais suculenta. Essa explicação que você deu serve para outras carnes também? Totalmente, todas elas. Perfeito. Só que tem alguns cortes que não tem como fazer, tem que ser na grelha. Você pode dar um exemplo? Ó, por exemplo, vamos a colocar, fraldinha, o ideal é na grelha. Vamos colocar as linguiças ali em cima da grelha? Vamos fazer um caracol, né? O ideal é você fazer um caracol assim. Fazer dessa também? Pode ser. Então vamos fazer das duas. Aí a gente vai pegar um espeto. Ah, eu ia fazer Vamos fazer na grelha. Na grelha? Quer fazer nessa aqui? Ah, você põe... Vamos pôr lá. Esse truque é legal? É legal. Põe Só que direto Vamos abaixar ela um pouquinho. Então, eu ia te perguntar isso. Sim. Vamos lá. A gente põe dentro de alguma coisa para ela não cair, para alguma coisa assim, ou não precisa? Você pode usar, quando você vai fazer ela direto, você não precisa de nada, é só pôr na grelha. Tá. Cuidado só para você não se queimar, que a haste está quente, tá? Põe ela direto aqui. Isso. A outra também. Aí com um pegador, que é legal para você. Meu braço não queima. Então, aí você vem aqui, Nada ó. queima, ó. Ajeita aqui, nós vamos falar de utensílios que é bacana, churrasqueiro teu, ó lá. Ó. Olha lá, ó. Ajeita o caracol ali Perfeito. e ela tá churrasqueando aqui. Vamos fazer uma grande para mostrar a diferença de uma e Vamos de outra? fazer. Vamos colocar essa Pegar grande a lá. grande aqui também. Enquanto você vai colocando aí, eu vou aqui para dentro. Tá ligado aqui? Eu tenho dúvida de uma coisa. Vamos lá. Confesso. Pois não. O coraçãozinho de frango é o que a minha filha adora e muitas vezes ele fica ressecado. Ou umas dicas ressecado ou muitas vezes fica cru. Qual é Sim. o ponto certo dele? Você servir ele no ponto, ou seja, ele não vai estar nem ressecado, nem vai estar cru, ele vai estar úmido e no ponto certo para consumir. Só que para você ele, não? chegar nisso, você vai espetar assim. Tá. Primeiro, o ideal é você comprar lá na Swift, por exemplo, um coração maior. Quando você Perfeito. puder escolher as bandejinhas que tem lá para vender, Perfeito. compre os corações maiores. Porque o pequenininho ele tosta, Olha o né? tamanho desse É. aqui, ó. Porque o pequenininho, ele seca muito. Então começa pela compra. Tem um espeto certo para fazer? Tem um espeto certo. A gente usa o espeto fininho, ó. Ó, não é Qual a espeto diferença? grosso. Não. E aí você vai achar o centro dele aqui, ó, e vai traçar, ó. Muito legal essas Olha lá, ó. dicas. Denis, tá gostando Ó. das dicas aí? Então, você ouviu qualquer barulho aí, é uma obra aqui do lado. Não é a gente, não. Não estão descarregando nada, não, né? É que churrasco é assim, né? Não sei se vocês estão ouvindo, mas é obra do É vizinho. churrasco na obra, É né? churrasco na obra. Ó. Daqui a pouco nós vamos completar a laje. aqui Churrasco de lá de fora, né? Aqui no Edu tudo é de verdade, sabe? Até o churrasco, Até ó. o churrasco. Você vem aqui, ó, coloca aqui, assim, colocando pelo centro dele, vai espetando, cuidar para não Todos furar eles os do dedos. mesmo lado. E o ideal, sim. Tá. A gente ficarem iguais. tem que se organizar no churrasco. O churrasqueiro tem que ser organizado, né? Um amigo meu, ele fazia um assim e um assim. Também, um assim, é legal. um assim. Dá pra fazer. Eu faço isso no duplo. Quando você tem um espeto duplo, você vira um pro lado e outro pro outro. Porque daí ele falou assim, ó que rato. Ele falava assim, passa gordurinha e passa mas saborzinho. É verdade isso É também? verdade, funciona mesmo. E Faz tempera metade assim, o metade do coração outro. ou Vamos não? fazer então. Ó, dúvida da Fabi, tempera o coração ou não? Tempera, claro que tempera o coração, pessoal. Boa. De véspera, Com o quê? tá? Sal, pimenta, tá? Um pouquinho de vinagre, um pouquinho de alho, no mínimo 4 horas. E azeite não? Pode usar um pouquinho de um azeite pouquinho? também, fica bom. gostoso. Então, Fica azeite, gostoso. vinagre, sal, Sal e pimenta. pimenta. Deixa na Sim. véspera, dentro de Eu um pus saquinho, aqui viu, um pouquinho Fabi? de açafrão. Tá Perfeito. Aqui, ó. Açafrão eu pus um pouquinho. Perfeito. Muito bom. Tá? Viramos o coração. Olha lá. Desse Você lado ele e do falou. outro. Dá uma separadinha nele. Você vai Edu. colocar ele lá? Vamos lá, né? Vamos Coloca ele ali, enquanto você tá Tá, colocando, eu vou vai aqui lá. dentro, eu já volto. A presença de todos vocês e pela companhia de todos vocês em casa, a gente se mata de rir. Cada uma, ó. Você tá bem, Pikachu? Aqui, contra filé da Famoso. melhor qualidade. Você vai Famoso cortar contra ele. filé. Eu vou cortar ele, nós vamos extrair daqui um corte muito conhecido que é o bife ancho, ou Perfeito. noate, bone sem osso, ou entrecô. Aqui é uma peça do contrafilé. Vindo lá de Perfeito, trás uma do parte. animal para frente, tem o tibone. Depois do tibone vem esse pedaço do contrafilé. Perfeito. Depois vem o famoso da parte da bisteca, que é o bife de chouriço, que nós também vamos falar agora. Esse daqui é um pouquinho maior, né? É, Você ele pode tem fazer- que ser um pouquinho maior. Perfeito. Então, normalmente é 450 gramas, meio quilo um corte. Então, ele é mais larguinho mesmo, no sentido transversal, aqui, ó. Tipo uns 3 centímetros, Ó, você pode calcular. Aliás, deixa eu passar todos os seus dados, que você está explicando tão bem as coisas, ó. Você está acompanhando Adriano Gabriel, mestre churrasqueiro. O Instagram dele e do trabalho dele é @Casa do Churrasqueiro Oficial. A Casa do Churrasqueiro é dele e oficial é a sua. O resto não é oficial. É igual Edu Guedes. Tem um monte de Edu Guedes por aí. Tem um Tu vê? monte. Nenhum é filho meu. Nenhum é filho meu, posso garantir, ó. A não ser a Eduardo Guedes, ó. Ligue o telefone de lá. Eu tô fazendo igual a propaganda, ó lá. Liga. 3044-5100. Vale a pena visitar ele com Vale a mesmo. família. Um restaurante muito Ótimo. bacana. Aliás, os meninos lá, teus meninos, a gente pouco Sim. se encontra lá, mas teus meninos são Minha equipe, muito sim. legais. Obrigado, eles vão O agradecer. Carlão faz pelo- churrasco?
Fazia. Fazia churrasco Fazia muito churrasco, bem. fazia. Todos os meninos lá são especiais. Sim. Olha, Aqui, maior. muita gente fala assim, os argentinos, uruguaios, pô, o que é o orro de bife, Edu? É. Já te perguntaram, né? Já. Orro de bife, olho do bife. olho do bife. Por causa disso aqui, Edu, essa gordurinha que parece um olho, ó. Tá vendo essa bolinha da perfeito. gordura? Ela lembra, os americanos chamam de rib eye, olho da costela. Perfeito. Ok? Então essa gordurinha é característica. Então isso é um contrafilé que você tem desse lado o filé mignon e desse lado o miolo do contrafilé. Perfeito. Então É você mais tem ou menos duas igual ao carnes em T-bone. uma. Exatamente, a gordura concentrada no meio. Perfeito. O bife de chouriço, que é o outro contrafilé, você pode observar que ele tem a gordura na extremidade. Maior. E a Perfeito. gordura na extremidade, ela não está no meio. Por quê? Porque o contrafilé continua ali e você corta o famoso bife de chouriço. Esse você cortou sal grosso aqui e aquele lá Mesma também coisa. sal grosso. Sal grosso também. Aí a gente Os tem dois mais... são contrafilés. Os dois são contrafilés. Perfeito. E aí nós temos o contrafilé Com osso. com osso, Perfeito. que é o prime rib. Que é a parte do ossinho É menor. o mesmo corte com o osso junto. Adriano, você pode colocar um salzinho nessa carne? Claro. Então, uma com osso, as duas outras sem osso, uma com a gordura na extremidade, a outra com a gordura no miolo. Mais ou menos isso? Exatamente Aí, isso. sal grosso nela e nós vamos falar da nossa panna. O que você tá fazendo aí, Adriano? Eu tô posicionando a grelha no Caiu? lugar pra gente fazer. Caiu alguma coisa aí, não? Não caiu não. Eu pus Caiu um ela pra balão, baixo. caiu alguma coisa? Não. Eu pus ela pra baixo Tá. pra gente poder E o grelhar fogo do na lado? altura certa, Edu. O argentino faz muito isso, deixa Faz. tudo do lado, né? Nós também fazemos aqui, né? Aqui brasa. Brasa Lá, o fogo e do aqui lado. lenha. Pra dar um sabor, mais caloria, ok? Fogo do lado. Vou pegar as carnes, vamos colocar na grelha? Aí, deixa do ladinho ali. E tá tudo certo, as três carnes. Sim. Aí a com osso, Com a gordura na extremidade e a gordura no meio. o orro de bife. O famoso orro de bife. Ali o orro de bife, Chouriço, chouriço. prime beef. O T-bone também faz É parte sim. tem parte do filé e parte do Vamos falar do filé, T-bone? né? Vamos lá. comentar? Ó, o Porque T-bone- é mais ou menos parecido. Tem O T-bone tem o T, que nem você falou, tá? Você tem o contrafilé de um lado e o filé mignon do outro. Perfeito. Quando você tem o filé mignon grande, proporcional ao contrafilé, você chama de porterhouse. Com P de Paulo, perfeito. porterhouse. Quando o filé mignon é menor que o contrafilé, ele é o T-bone. Quando você perfeito. corta ele fino, ou seja, não com essa espessura, ele é a bisteca. A famosa bisteca. Na Itália tem a bisteca fiorentina E famosa. bisteca fiorentina, você Aqui- compra por peso lá. É, legal, né? Então, é uma carne maravilhosa. Por quê? Por causa do osso. Salga, Um pouquinho de sal. sal. Do outro lado também, Também, vamos virar. pode virar. Um pouquinho mais de sal. Belo porterhouse e vamos pra churrasqueira. Deixa eu perguntar uma coisa. Um vinagrete combina, por exemplo, com uma carne Muito. dessa? Combina? O vinagrete combina muito. Então segura aí que eu já vou fazer um Vamos lá. vinagrete. Ok. É o tempo da gente virar. Dá uma segurada aí que a gente já volta, ó. Pode colocar também. Sim, acompanha muito. Com a salada também é legal. Fabi. Com a farofa. Vou ali e volto aqui. Ah. Mas tem dúvida do pessoal em casa? Tem dúvida do pessoal em casa? Tá todo mundo amando esse churrasco, viu, Adriano? O Adriano tá Tem a explicando muito dúvida bem. com relação à altura da churrasqueira. Se tem que colocar em cima, se tem que colocar embaixo. Dúvida da Maria do Rio de Janeiro. Pera aí. Sim, vamos Ó, falar assim. Só um Ele minutinho. tá colocando até, ó, aumentou o fogo. Aumentou. Na pergunta dela, a gente já está respondendo, ó. Fala ali e tal. A profundidade da churrasqueira e a altura É o que que ela determina. está se referindo. Primeiro, a tua churrasqueira, para variar, tá tudo perfeito. Ela é perfeita. Por quê? Porque a profundidade do carvão, né, ou seja, a câmara de fogo onde você joga o carvão e o carvão fica lá, tem que ser um tijolo em pé, Tá. a distância, tá? Porque tem Perfeito. churrasqueiras muito profundas. Aham. Aí Daí que eu você tô- vai gastar muito carvão. e vai cozinhar a carne, porque a distância é maior. E aí você vai Perfeito. cozinhar a carne vai passar, vai pingar mais tempo, vai desidratar. Aí o que acontece? Você tem as alturas em cima para as receitas. Perfeito. Então, se você tem uma distância do braseiro, no Vai caso da subindo costelinha, você vai subindo ela. Então, você tem que manobrar o teu calor, como no teu fogão você manobra o botão do seu fogão, você vai manobrar nas alturas da sua churrasqueira. Ou seja, você tem que ter alturas na churrasqueira. Tá. Perfeito. Um braseiro, um tijolo em pé e tem que ter alturas na churrasqueira para você executar suas receitas de churrasco. Ok? Perfeito. Ótimo. Essas Maravilhoso. daqui já estão no jeito Estão quase. mal passadinhas ainda, Tão mal- mas Ah, eu vamos deixar tenho uma- mais um pouquinho só. Eu tenho É. uma dúvida. Aliás, Pode falar. que eu fiz em casa outro dia. Aham. Eu peguei a carne, eu sempre compro a carne lá na Swift. E Certo. o que eu fiz?
peguei, por exemplo, uma carne maior como essa, a Maria gosta mais mal passada. Eu gosto quase ao ponto. Daí que eu fiz. Tá. Cortei as mal passadas para ela. E deu uma seladinha. Tudo depois. bem, pode. Perfeitamente. Vamos selar uma delas só para mostrar como faz? Vamos fazer, deixa eu ver. Esse é o ovo. Essa aqui vai estar vermelha, dá Ou pra quer gente fazer aquela, isso. aquela do bem? Pode Essa fazer. aqui? Pode fazer. Vamos Sem cortar problema. lá? Vamos. Vem cá. Aí, ó, deixa eu limpar aqui para você, ó. Aí tira, Opa. ó. Toda vez que você for colocar, cuidado com sal grosso em excesso, que a gente já colocou ali sal, né? Então vamos lá. Turma Ó, do mal olha- passado. Olha o que eu fiz aqui de... Perfeito, de mas sal. churrasco Não. é isso mesmo. Ó, esse é o ponto ideal pra você servir, né, Edu? Aqui, ó. Você tem ela Tá bem perfeito aí. grelhadinha, churrasqueada lá de fora e vermelhinha no meio. Essa é o ponto daí, que eu gosto, meu tá? Deus, olha que carne boa. Aqui, ó. Vai cortando nessa espessura. E aí Olha, que você que delícia. gosta ela um pouquinho mais passadinha, que a gente Eu vai já chamar gosto de assim. ponto pra mal, se Pode quem colocar gostar, um pouquinho lá. nós vamos selar essas fatias aqui. Sela Vamos que lá. eu já venho. O Guedes e você, Sidney Oliveira, obrigado pela sua companhia nessa manhã especial, nesse Ezequiel Tibone. Precisamos convidar ele para um churrasco, né, Edu? Vamos Eu convidar. não sei se ele é churrasqueiro, mas ele gosta vai virar, de tudo, né? ele gosta de tudo. Ó, nós vamos cortar aqui o contrafilé, bem pertinho do osso, ó. Ah, mas é uma carne que não dá pra dividir, o pessoal fala. Pô, eu gosto O de comer na T-bone? churrascaria, mas eu não consigo dividir. Claro que dá. Você pede pro churrasqueiro cortar desse jeito pra você, ó. Agora esse ossinho, Bem pertinho. Fica pra você. Esse é gostoso, ó. deixa outra carne para sua Ó, mulher, para você sua corta esposa. aqui, ó. Aliás, olha, não tem distinção homem e mulher. Tem de mulher que gosta de churrasco também. Várias Nossa. com dúvidas e adorando realmente toda No o meu- E ensinamento meninas aí. que Lá fazem, sempre né? tem mulheres, E meninas sempre. que fazem, né? Sim, o churrasco é difundido. Você tá convidada é ir fazer o curso e gravar lá. Posso convidar? Claro. Ó, eu tô convidando. Você Combinadíssimo. vai Tô lá indo lá aprender Vamos fazer uma turma do programa do Edu. e vai gravar. Isso, vou gravar. Ó, é Vou isso aí. aprender e vou gravar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Fica com a gente, até já. Essa aqui já tá pronta para comer. Já. O Adriano Gabriel, que é craque no churrasco e aprendeu um monte de coisa. Olha que imagem bonita aí de fora. Muito legal. Dica rápida da picanha, tem um Diga minuto rápido, agora. Um minuto, vamos lá, pessoal. Não podia deixar de falar, né? A picanha, ela tem que ter 1 quilo, 1,1 kg, para você não levar parte do colchão, tá? Esse formatinho aqui triangular. Você vai observar a coloração da gordura. Ela não pode ser nem muito amarela, nem muito branca. Tem que ser esse tom intermediário. A mesma coisa a cor da carne. Ela não pode ser nem aquele vermelhão forte, nem aquele preto. Tem que ser esse tom intermediário. Fazendo isso, você vai escolher uma excelente picanha para fazer o seu churrasco. Essa foi que a gente começou fazendo. Olha, obrigado Abrimos com pelas ela. dicas. Você deu dicas valiosas pra gente, né, Obrigado, Fabi? você. Vários Muito pedidos bom. para ele continuar dando dicas, viu? Oi, pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal, vem muito mais coisa pela frente. Até mais!